Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa casa. Há alguém que esteja vindo à casa pela primeira vez? Bom, hoje nós temos o Rubens, nosso amigo aqui que vai fazer a palestra, e o tema é Festim de Bodas. Eu vou fazer agora a leitura do preparo para darmos início à nossa reunião de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Está em Lucas. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Graças a Deus. Elevemos agora, nesse momento, o nosso pensamento ao nosso Pai de misericórdia infinita, agradecendo ao nosso Mestre de amor e caridade, nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui, em seu nome, que é a matriz da nossa edificação, para darmos início a mais uma reunião dessa tarde, que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que for dito, que o nosso amigo Rubens seja iluminado, que essa luz transforme os nossos pensamentos, modifique os nossos corações. Ensina-nos, Senhor, o Teu amor. E pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Que os mentores dessa casa, os protetores espirituais, todos aqui que se encontram, possam estar conosco, nos auxiliando no que for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Pode ir, amigo. Boa tarde a todos. Graça e paz para todos nós tenhamos uma tarde muito agradável com Jesus, com a paz de Jesus, com a grandeza e a glória do nosso Mestre. Eu sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso em Copacabana e também trabalhador no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo na direção executiva na área de ações estratégicas. Deixo aqui um grande abraço, tanto do Lar Paulo de Tarso, quanto da nossa federativa, a todos vocês, aqui da Casa do Bezerra de Menezes, convidando sempre a nos conhecer, a nos visitar. Seria uma grande alegria em ambas as instituições. Fica o convite, com certeza vai nos deixar muito felizes. Então, vamos falar hoje sobre festim de bodas, também
parábola muito conhecida como parábola do banquete de casamento. Antes de falar especificamente da parábola, eu quero trazer para vocês uma frase que Paulo de Tarso vai dizer na segunda carta aos Coríntios. Tá? Ele, lá no finalzinho da carta, já no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: o zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo de Tarso vai dizer isso para a igreja de Corinto. E vejam que interessante, para nós compreendermos, começarmos a entendermos o grande valor dessa parábola. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, é aproximadamente ano 55, ano 57. E essa passagem de Marcos, ela vai estar registrada no ano 50. Ela é tão importante que Paulo se utiliza dela 5, 7 anos depois, para dar o exemplo da nossa união com Cristo e com Deus. Assim nós vemos a grande relevância que tem entre tantas e tantas parábolas, todas importantes, todas maravilhosas, todas com ensinamento profundo, porém algumas com algo a mais. Essa parábola de bodas tem festim das bodas ou do banquete de casamento. Então, por que é importante nós pensarmos nisso? Termos a ideia que essa parábola precisa ser muito bem compreendida por todos nós, para que nós possamos aproveitar ao máximo o que dela advém. Primeira coisa para entendermos bem essa parábola, compreendermos que em Lucas, nós também temos uma parábola similar. Muitos colocam como se fossem iguais, mas elas são bem diferentes. Elas de fundo, sim, têm a igualdade, a sua unidade, mas ela tem várias peculiaridades que diferem e que faz nos entender melhor a parábola de bodas. Por quê? Em Mateus, a parábola acontece dentro do templo, em Jerusalém. O templo de Jerusalém, o tabernáculo criado por Deus para que o povo de Israel fosse um povo santo, santificado, porque ele precisa desse povo santo, porque ele é santo e ele quer estar com o povo. Então, é no local máximo, mais importante para o povo de Israel, como nós conhecemos até os dias de hoje. Do templo sobrou só o muro das lamentações. E nós vemos o quanto é importante para o povo aquele espaço. Já em Lucas, Jesus vai estar na casa de um fariseu. É uma situação absolutamente diferente. Outra coisa muito interessante para nós entendermos a diferenciação de uma e de outra. Em Jerusalém, na parábola das bodas, Jesus, ele é hostilizado, ele não é bem quisto ali. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, ninguém queria Jesus ali. Todos eles estavam querendo já, sim, acabar com o ministério de Jesus. Isso vai acontecer na sua última semana encarnado entre nós. Logo depois do domingo de bodas, domingo que nós conhecemos como domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém. Lá em Lucas, Jesus é um convidado de honra. Por quê? Um almoço, um banquete na casa de um fariseu, naquela época, era um evento muito importante. Só os mais importantes daquele grupo eram convidados. E esse banquete acontecia, normalmente, com um convidado de honra. E esse convidado de honra, também, de regra, era alguém muito importante, algum sábio, algum rabino, algum rabi que fosse muito proeminente e era convidado para esse banquete. Então nós vemos que, de um lado, Jesus está sendo hostilizado, e do outro, ele é o convidado de honra. E aí todo o desenvolvimento do que vai acontecer naquele banquete mostra muito claramente isso. Até a forma que Jesus é tratado, o local onde ele é colocado para sentar, para se deitar, para o banquete, mostra que ele era um convidado de honra. Outra coisa muito importante, no festim de bodas, a ênfase é na rejeição ao reino. Claramente, Jesus nos mostra nessa parábola que, se deixarmos de atender o convite para as bodas, nós estamos rejeitando a ele, ao noivo e ao pai do noivo. Já em Lucas, a ênfase é na humildade.
Jesus faz mostrar àquele povo, àqueles homens, o quanto é importante a humildade. Ali, naquele momento, aquela mulher com pecados, com uma vida anterior difícil, ela vai lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, vai ungir Jesus, vai secar Jesus com seus cabelos, e ela vai ser criticada. Jesus faz algumas parábolas, algumas perguntas a estes, para eles entenderem que a humildade é sempre muito mais importante, né? Outra diferença importante, em Lucas não há violência. Jesus fala com aqueles homens com muita tranquilidade. Aqueles homens, por mais que já tivessem preocupações com Jesus, estão tratando ele com deferência. Já na parábola de bodas, existe a ideia da violência. Nós vamos ver que tanto os convidados que não aceitam, quanto o rei, vão usar de violência, né? Outra coisa, inclusão dos gentios no reino de Deus. Quem é de fora do reino pode sim estar no reino, isso fica muito claro, tá? E em Lucas, Jesus vai colocar, dar ênfase na necessidade do preparo espiritual, né? Jesus diz o seguinte: todos podem estar no reino dos céus. Já em Lucas, ele diz, mas precisam estar preparados, né? E por fim, uma grande diferença nessas duas parábolas. Lá em Lucas, vamos ter no final a exaltação aos humildes. É um momento em que Jesus vai falar muito da questão da humildade. Já em Mateus, o final é a consequência de não atender a chamada do reino dos céus. Percebe como elas são diferentes? Muito embora, quando nós olhamos, passamos os olhos brevemente, superficialmente, olhamos e parece a mesma coisa. Banquete, festa, e não estão atendendo, mas não, elas têm essas grandes diferenças que vai nos fazer compreender muito melhor, trazer muito mais entendimento para a parábola do festim de bodas. E ela acontece num contexto muito interessante, né? Jesus vai falar dessa parábola, ele vai proferir esse ensinamento, como eu disse a vocês, na última semana de vida entre nós, tá? Ele vai estar ali questionando porque ele foi questionado. Ele vai entrar, tá? Ele entra em Jerusalém, ele vai estar entrando como nós conhecemos no Domingo de Ramos, que ele vai estar num jumentinho, vai estar sendo saudado por todo aquele povo dizendo graças, hosanas, muitas bênçãos para Jesus, e ele vai estar entrando como o Cristo anunciado, né, em glória, até porque a sua chegada num jumentinho é uma profecia de Isaías. Está profetizado há quase mais de 500 anos atrás, antes de Jesus, tá? Muito mais, 400 anos aproximadamente, que ele iria entrar, o Messias iria entrar em Jerusalém, em toda a sua glória, montado num jumentinho. Então, ele entra em Jerusalém dessa forma e ele vai para dentro do templo, tá? Jerusalém é uma grande fortificação, uma cidade, é a principal cidade, é a capital, e dentro de Jerusalém está o templo. Ele vai direto para o templo. E ali, ele vai como que já se anunciando como Cristo, né? Ele vai não dizer especificamente, mas todas as profecias estão se realizando nele. Estão claramente manifestas no Cristo, manifestas em Jesus. Então, esses homens que estão com inveja, estão com raiva, percebam que, vamos lembrar que ele já vem perseguindo Jesus há um bom tempo, tá? Jesus se afasta, Jesus vai para Tiro e Sidom, Jesus vai para Decápolis, para ficar distante deles, porque Jesus tinha muito ministério ainda, até se cumprir as profecias. E mesmo assim, principalmente os fariseus, perseguiam Jesus, seguiam Jesus onde quer que estivesse. Mas eles tinham medo também de Jesus. Por quê? Percebam, Jesus entra, como que nós utilizamos na linguagem de hoje, nos braços do povo em Jerusalém. E naquele momento, Jerusalém estava muito lotada, muito cheia, porque era a comemoração de Páscoa. A comemoração da Páscoa era necessário que todos os homens, principalmente homens de Israel, que eles é que poderiam estar dentro do templo, iam para o templo, tá? Era da lei que as pessoas fossem para o templo comemorar a Páscoa. Então, Jerusalém estava muito cheia. E esses homens tinham medo do povo, tá? O que eles pensaram? Vamos desafiar a Jesus, vamos desafiar esse homem, porque se ele blasfemar na frente de todos,
nós podemos acusá-los de alguma coisa. Tá? Mas, mesmo assim, eles não queriam, de fato, eles vão chegar ao ponto de condenar Jesus, porque eles não têm mais jeito. Tá? Quando Jesus diz que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, aí tem toda aquela ação, né, teatral do grande sumo sacerdote, que vai rasgar as vestes e vai levar Jesus, julgar, enfim, porque eles tinham medo que o povo tivesse alguma ação. Além do que, eles não poderiam, por lei divina, fazer julgamentos em dia de comemoração de festas. Na Páscoa não podia ter julgamento. Tá? Por isso, quando eles fazem o julgamento de Jesus, é uma grande farsa. Né? É uma grande farsa, por dois motivos básicos. Este que eu falei para vocês, em festas não pode haver julgamento, e Jesus foi julgado durante a madrugada. E é expressamente proibido pela lei judaica julgamentos à noite. Tá? Então, a ânsia daqueles homens por tudo que Jesus faz e fala nesse momento, levam a eles a simplesmente atropelarem todas as leis, quebrarem todas as regras para julgar Jesus. Então, nesse questionamento, Jesus vai fazer um grande embate com esses homens, tá? E esses homens vão questionar, em determinado momento eles vão perguntar: com que autoridade fazes isso? Com que autoridade age dessa forma e diz essas palavras? Tá? É o momento que vai ter em outros evangelhos a ação com os 20 milhões de templos, desafios mesmo que Jesus vai fazer a esses homens. Então, Jesus vai fazer 3 parábolas em sequência, em Mateus 21, verso 28 a 23, e em Mateus 21, de 34 até 45. Ele vai primeiro fazer a parábola dos 2 filhos. Né? E Jesus faz essas parábolas para alertar e desafiar esses homens. Lembre-se, ele está cercado dentro do templo pelos sacerdotes, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, toda a cúpula do poder daquela época, daquele tempo. Então Jesus vai desafiar esses homens de uma maneira absoluta, brilhante. Jesus deixa esses homens sem resposta. Quando ele faz a parábola dos 2 filhos, uma parábola bem interessante, curtinha, e Jesus nem dá a resposta, ele pergunta. Aqueles homens não conseguem responder, e Jesus também não responde. É para nós refletirmos. Jesus vai dizer o seguinte: existia um homem, tinha 2 filhos. Tá? A um filho ele diz: vá para a vinha. Tá? Ele diz: vou, tá? Mas não vai. Tá? O pai está ali, ele fala: tá bom, pai, vou para a vinha. No meio do caminho ele desiste. Para o outro filho, esse homem vai dizer: vá para a vinha. Esse segundo filho diz: não vou. Mas, passado algum tempo, ele vai. Aí Jesus pergunta àqueles homens: qual deles foi obediente ao pai? Eles responderam: não, de forma nenhuma. Por quê? Responde uma pergunta tão simples, tá? Teoricamente tão simples, mas teologicamente com muito fundamento, muita profundidade. Um diz que vai e não vai, o outro diz que não vai e vai. Qual deles? Então, Jesus segue, já emenda na segunda parábola, que é a parábola dos lavradores maus. Basicamente, um homem tem uma lavra e arrenda, e quando ele vai tomar o produto dessa lavra, ele manda seu filho. E o que eles fazem? Maltratam, torturam e matam esse filho. Jesus já está preparando para a parábola das bodas. Parábola que vai se iniciar exatamente depois dessa, já no capítulo 22, no verso 1 a 14. E o que está escrito na parábola das bodas, do festim de bodas, ou parábola do banquete de casamento? Tá? Festim, deveria ter colocado isso antes. Festim, muitas pessoas pensam que é uma festa pequena. A ideia, quando eles fazem o I e M no final, parece pequeno. Mas não, festim tem como significado grande banquete. Tá? Grande honra para quem está sendo recebido, para quem faz o banquete. Então, vai estar escrito o seguinte. Jesus, vou resumir um pouquinho, tá? Jesus vai dizer o seguinte: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete para seu filho. Lembre-se que Paulo de Tarso disse, né? Estou aqui com zelo para vocês, para vos apresentar como uma virgem pura para o marido que é Cristo, nosso Jesus Cristo. Então ele diz, né? O reino dos céus é semelhante ao banquete de casamento que o Senhor preparou para o filho, o rei preparou para seu filho. E ele vai enviar os servos
para que convide para o banquete, faça os convites para o banquete. Mas o que vai acontecer? Eles não querem vir. Estes que foram convidados não aceitam o convite, simplesmente eles não querem vir. Os servos retornam e vão dizer ao rei: rei, chamei a todos, chamamos a todos e ninguém quis vir, ninguém aceitou o convite. Então o rei vai dizer: digam, voltem e digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Estes, mais uma vez, foram levar a mensagem do rei, foram levar o convite do rei, mas mais uma vez foi recusado. E vejam que interessante, uns saíram para cuidar do campo, da sua lavra, do seu trabalho, outros foram cuidar dos seus negócios, das suas finanças, e outros ainda pegaram esses servos, torturaram, maltrataram e mataram os servos do rei. Então, nós vamos perceber que não voltam os servos. Esse rei vai dizer aos que estão ali, fica irado. O rei fica muito irado. Imagine, ele manda os servos 2 vezes e chegou a matar os seus servos. Então ele vai dizer o seguinte: envie o exército, destrua os assassinos e queime as cidades deles. Queimem tudo desses homens que eu convidei para o banquete de casamento. Então ele vai dizer: o banquete do casamento está pronto, tudo está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem, todos, sem exceção, que vocês encontrarem. Então os servos vão para as esquinas. O termo esquina naquela época não é como nós conhecemos hoje, cruzamento de ruas, exatamente. O termo esquinas vai muito da ideia de passar de um povoado para outro, de uma estrada para outra. Quer dizer, não busque só ali em Jerusalém, vai buscar em outros locais, em volta, em torno. E quando esses servos foram, eles fizeram algo muito importante. O rei mandou levar todos, e eles não fizeram distinção. Aqui na parábola Jesus vai dizer: chamaram, levaram os bons e os maus, todos, sem distinção, os bons e os maus. E o castelo, vamos pensar assim, o rei tinha um castelo, um grande salão de festa, ficou cheio, ficou totalmente lotado, e com certeza o rei ficaria satisfeito, estaria muito satisfeito de seu filho ter ali o seu banquete de casamento, o seu festim de bodas. Porém, já aqui é muito interessante que percebam que aqui já não podia acabar a parábola. Já não tem bastante coisa para nós pensarmos. O rei chamou, os primeiros não quiseram ir, chamou novamente, mataram os servos vão novamente, pega todo mundo, bom e mal, e aí o banquete acontece. Poderia parar por aqui, né? Já tem bastante coisa. Mas Jesus, na sua sapiência divina, ele vai colocar um adendo. E aí muita coisa vem para nós pensarmos. Porque ele vai dizer: quando o rei entra no salão, normalmente, salão cheio, o rei vai ser o último a chegar. Quando o rei entra no salão, ele vê que o homem não está vestido adequadamente. Ele não está vestido com as vestes nupciais. E esse rei vai até esse homem. Vejam quanta coisa Jesus já colocou só nesse pedacinho. O rei vai ao homem e ele vai perguntar: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem emudece. O homem não consegue responder ao rei. E o rei vai dizer: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no lá fora, botem ele para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja como o rei ficou irado mais uma vez. O rei falou: não, você não está preparado, vai lá para fora e você vai sofrer por isso. E vai terminar com uma passagem, uma frase que todos nós conhecemos muito, que é no verso 14, Jesus dizendo, o rei dizendo, pois muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Esta é a parábola do festim de bodas. E, como eu coloquei a vocês, até um certo ponto já tinha muita coisa para pensar. Jesus nos dá esse final maravilhoso.
nos colocando de forma muito clara. Muitos, e é importante isso, Jesus não diz todos, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Abrindo um parênteses, em nenhum momento Jesus usa o termo todos, sempre muitos. Paulo de Tarso, quando vai falar sobre esse pensamento de Jesus, ele também vai usar sempre a ideia muitos, para se fazer bem para poucos. Esse pensamento é muito forte. Em nenhum momento Jesus diz que ele veio para muitos, ele diz para todos, ele diz, vim para muitos. Quando ele diz, o sol cai, a chuva cai e o sol brilha para os bons e os maus, tem esse adendo, para aqueles que aceitam e querem o reino dos céus. Então fechamos esse parênteses. Vamos analisar essa parábola. Tá? Trata-se de um convite muito importante. Se nós pensarmos apenas na ideia de um convite para as bodas do rei, vamos pensar nas nossas vidas seculares mesmo. O que nós pensamos quando somos convidados para um casamento? Não é uma honra? Quando nós somos convidados para um casamento, nós temos a certeza que somos pessoas de muito valor para uma família, para um casal, às vezes até para as duas famílias. E é muito importante. Nós, o que fazemos quando somos convidados para um casamento? Nos vestimos extremamente bem. Botamos, nós homens, aquele terno que já estava ali guardado, então compramos um novo, ou alugamos. Mulheres botam os melhores vestidos, a maquiagem maravilhosa, o cabelo da melhor forma possível. Por quê? É uma grande honra ser convidado para um casamento. Por isso, nosso Mestre Jesus se utiliza dessa figura, bodas, casamento, para mostrar o quanto é importante o reino dos céus. O quanto é importante o convite que nós temos com relação ao reino dos céus. E nós vamos perceber que essa parábola ela tem diversos personagens. E cada um desses personagens tem uma ação muito importante. Ele tem uma peculiaridade para o nosso entendimento e para a mensagem que o Cristo quer nos dar. Tá? Vejam bem, primeiro tem que ser o rei. Né? O rei, o poderoso, aquele que comanda tudo e todos no seu reino. É a representação de Deus. Tá? O anfitrião que nós estamos aqui, o anfitrião do banquete. Deus vai convidar constantemente todos nós para o seu reino, certo? Deus está constantemente nos dando a oportunidade de estarmos em comunhão com Ele. Desde o momento de nossa encarnação, já é como um convite. E nós precisamos estar preparados para atender esse convite. Então, o rei seria Deus. Os primeiros convidados, colocamos sempre, a grosso modo, do povo hebreu, do povo escolhido por Deus desde o tempo de Abraão. Que lá no deserto, Deus os separa, tirando do Egito, para ser chamado povo escolhido. Não porque era melhor, não porque tinha mais isso ou aquilo, porque era monoteísta, não isso. Porque Deus prometeu a Abraão que lhe daria essa descendência. E Deus cumpre sempre as suas promessas. Nós é que quebramos sempre. Tá? A primeira promessa que Deus faz ao homem, a primeira aliança que Deus faz ao homem, tá? É com Adão. A ideia é que deu tudo para Adão, deu toda a terra, os animais, tudo para se alimentar, para cuidar, e dá a Adão o seguinte: isso aqui abençoa Adão e a primeira mulher, macho e fêmea, e vai dizer para ele: isso tudo é seu, tudo. Constrói o jardim do Éden, enfim. E o que acontece? Adão não quebra o pacto com Deus? Assim foi constantemente. Constantemente o homem foi quebrando, e até os dias de hoje o homem quebra esse pacto com Deus, que se mantém sempre firme na nossa consciência de que Ele é o nosso Senhor e de que com Ele nós temos que seguir a sua lei. Então, esses primeiros convidados seriam esses. Naquele momento, é a ideia dos líderes religiosos, das autoridades judaicas, que rejeitavam Jesus e seu evangelho. Tá? Uma coisa muito importante... Tem barulho lá de fora, né? Tem barulho lá de fora. Eu acho que é lá. Nunca ficou assim. É o assunto que faz o povo ficar animado.
Então, queridos, uma coisa muito importante em relação a estes convites é que, lembre-se, quando tem um segundo convite, o que o rei faz? Vá lá, volte e diga para eles: o banquete está pronto, os bois foram cevados, os novilhos foram cevados, tudo está pronto. Falam para que eles venham. Por que Jesus coloca esse segundo convite? E é tão importante esse segundo convite? Porque naquela época, as pessoas mais proeminentes, os nobres, os líderes religiosos, os ricos, quando eram convidados para uma festa, eles só aceitavam quando tinha um segundo convite. Isso era da tradição judaica. Só quando tinha o segundo convite, eles aceitavam. Por quê? Porque assim eles se separavam do comum. Por exemplo, eu vou fazer uma festa na minha casa e convido as pessoas, tá? Todas, sem exceção, que eu vou convidar, estão ali convidadas no primeiro convite. Mas, com o pensamento daquela época, eu sei que um determinado grupo precisa desse segundo convite para atender, porque eles se colocam como mais importantes. Por isso Jesus coloca o rei quase que suplicando para que esses convidados fossem para a festa. A gente percebe o tom de súplica. Eu já fiz tudo, está tudo pronto. Os bois, os novilhos, comida em geral, digam para eles virem. Tá? É como que esse rei suplicando que atendesse a seu convite. Então, eles não atendem e, pior, fazem o que fizeram com os servos. Depois tem as diferentes propostas de resposta. Né? Por quê? As propostas de pensamento de cada um. Uns foram se dar aos negócios, tá? A cuidar do dinheiro, a cuidar de posses. Tá? Os outros foram cuidar das suas condições de trabalho. Foram para a vinha, foram para o campo, foram cuidar do gado, para as suas ovelhas, enfim. Outro tipo de pensamento. Mas temos o terceiro, que representa os que agiram de forma violenta, os que pegaram, maltrataram e mataram os servos do rei. Então nós vejamos que até nessas respostas Jesus coloca nuances. Uns pensam mais no trabalho, outros pensam mais nas finanças e outros são agressivos. Né? Então chegamos nos servos. Os servos normalmente se dá com uma representatividade dos profetas, tá? Os homens que Deus mandou durante milênios para anunciar o Cristo, constantemente levando a palavra de Deus para que os homens entendessem que o Messias estava para chegar, compreendessem a lei de Deus. Vamos lembrar que o primeiro profeta registrado, quer dizer, que está na Bíblia, é Isaías e o último Malaquias. Porém, existe um espírito que está antes e depois, Elias e João. Elias não tem livro, mas ele está antes dos profetas, está lá no livro de Reis. Tá? E João, como Jesus me deixou muito claro, é Elias que veio. João está depois do último profeta e também não tem livro. E vejam que interessante, Jesus diz isso, né? Elias já veio e fizeram o que quiseram com ele. Né? Vejam que coisa maravilhosa. Tudo que Elias falou, o tom que ele usou, a forma de vida, é exatamente a mesma que João usou depois do último profeta. Então, nesse período todo, é a ideia desses servos, os profetas que vieram e fizeram o que fizeram com todos eles. A diferença é que Elias foi arrebatado aos céus, tá? Chega uma carruagem de fogo e um redemoinho leva o alça aos céus, e João foi decapitado. Tá? E aí nós vemos claramente a representatividade aqui nos festim de bodas. Esse último foi morto. Então, vimos o convite, a ideia do convite. E esse convite equivale ao Evangelho de Jesus. Pensem comigo. Deus vai preparando com os profetas, dando as informações, as profecias, os sinais de que o Cristo está chegando por mais de milênio. Tá? Quer dizer, toda essa preparação até que chega o Evangelho do Cristo. Não parece um convite? Não é um convite? Sigamos o Evangelho e estaremos na mesa do Senhor. Sigamos o Evangelho e estaremos sentados à mesa. Lembre-se que lá no Salmo 23 vai dizer, deitar-me em verdes pastos, porque ali eu vou ser saciado. Não é isso?
Ali nós vamos ter o refrigério na nossa alma, como o salmista vai dizer. É o salmo que eu mais gosto, acho, além de tantos e tantos salmos belos, o Salmo 23 é de uma beleza, porque chama a nossa humildade, né? Quando diz, né, guia-me pela vereda da justiça, né? E refrigere minha alma aqui para a vereda da justiça, em seu nome, para que eu tenha repouso. É de uma colocação de humildade perante um pastor, perante o rei, perante Deus, magnífica. E é esse o convite. Sigamos o Evangelho para que a partir do Evangelho, através do Evangelho, tenhamos local à mesa do Senhor. E o homem que está sem vestes, o homem com as vestes inapropriadas, o que seria esse homem? E por que ele se muda, ele fica mudo, desculpem, ele fica mudo perante esse rei? É aquele que são simpáticos ao convite do rei, mas não se comprometem. Vejam, qual a ideia? O Evangelho é um convite. Não tem pessoas que gostam do Evangelho, leem a Bíblia, até conhecem a Bíblia inteira, decorada, mas eles estão de verdade, sinceramente, plenos de fé no que eles conhecem, em Deus, em Jesus, no Evangelho, na Boa Nova. Essa representação fica muito clara. É o convite, mas eles não se arrependem, eles não se comprometem com a fé, eles não se transformam, mas principalmente era a necessidade do arrependimento e de obediência a Jesus. E em um momento a ideia desse homem com as vestes não próprias, essa representatividade. Eu posso conhecer o Evangelho e simplesmente não obedecê-lo. Não pode acontecer isso? E quantos e quantos que não conhecem o Evangelho, mas são obedientes à lei divina? Não conhecemos? Então, é essa a ideia desse homem que está sem fé, esse homem que está sem as vestes. É a questão dos falsos cristãos, que nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis. É muito interessante a questão da roupa, porque lá em Gênesis, como eu citei para vocês, tem o Jardim do Éden. Deus bota Adão ali e cria Eva. Eles vivem nus, não vivem? Quando eles deixam de obedecer à lei, o que vai acontecer? Eles percebem que estão nus. E aí vem a importância da roupa. Eu preciso de alguma roupa para estar perante a Deus. O que Deus faz? Deus coloca eles vestidos com peles de animais, e tira-os dali. Colocam eles para fora do banquete que Deus fez para aqueles dois. Então, até nesse ponto, essa representatividade é muito, muito sutil, mas muito importante. Precisamos estar revestidos com a roupa apropriada para seguir o Mestre. A roupa apropriada pela obediência de Deus. Por isso, Paulo de Tarso vai dizer em determinado momento que nós precisamos estar revestidos de Cristo para sermos reconhecidos como um seguidor, como um discípulo do Cristo. E por que aquele homem foi expulso? Por que o rei simplesmente não diz para ele: olha, você não está vestido, mas... Não, o rei expulsa e coloca a questão de ele estar em lugar errado, porque ele não está vestido corretamente. É a questão da confiança. Esse rei conhece todos os seus súditos, os bons e os maus, certo? E ele então vai perceber que a fé naquele homem é fraca, é falha, não é a fé verdadeira que Jesus nos ensinou. O rei vai perceber que ele não está apropriado nem com vontade de agradar esse rei. Então, por que ter no seu banquete? Por que ter alguém no seu banquete, no seu convívio, que não está com vontade de ser solícito, agradável, obediente às suas leis? Por isso esse homem é expulso. E até pela questão de ele não responder. O que ele deveria responder para o rei? Ele, sabendo que foi convidado para uma festa de bodas, e naquela época a questão da vestimenta era muito importante. A vestimenta para as bodas era uma vestimenta especial. Como eu coloquei aqui, brincando, que nós homens botamos o nosso melhor terno, as mulheres colocam seus melhores vestidos, porque é um momento especial, bodas. E esse homem sabe muito bem, até pelas questões da lei divina, que a forma de se vestir para o casamento é uma forma especial, ele não cuidou disso. E por último, muitos chamados e poucos escolhidos. Isso é um personagem.
né? Esses muitos chamados e poucos escolhidos é um personagem dessa história, dessa parábola. Porque, mais uma vez, muitos de nós, melhor dizendo, vão ser chamados. Muitos. Provavelmente todos que estão aqui já sentiram em algum momento o chamado do Cristo. Em algum momento, alguma coisa, alguma situação, como eu gosto de sempre brincar, em algum momento nós tivemos o nosso caminho de Damasco. Não tivemos? Infelizmente, às vezes não percebemos, porque não estamos preparados para receber o Cristo. Não estamos atentos para receber a mensagem do Cristo. Mas uma hora vamos. E nesse momento, nós precisamos da fé, nós precisamos da obediência, nós precisamos da certeza da boa nova, do Evangelho em nosso coração. É aquele momento em que a sua vida muda mesmo. Exemplo que eu gosto sempre de dar, como eu coloquei, Paulo de Tarso, a vida dele mudou a partir daquele momento. E ela não muda na questão de deixar de ser isso ou ouvir aquilo. Não, ele é o mesmo homem, inteligente, absolutamente combativo, que luta pela lei, com uma capacidade absoluta, um homem extremamente preparado. Ele mudou na sua condição intelectual, na sua condição moral? Não. O que muda em Paulo de Tarso é o seu direcionamento. Ele foi perseguir cristãos, porque ele pensava em Cristo como um criador de uma seita, como ele mesmo diz. Mas quando o chamado veio e ele percebe que aquele é o Messias escolhido, o Messias que veio preparado pelos profetas, que ele conhece muito bem, ele muda de rumo e se transforma no apóstolo dos gentios, o grande Paulo de Tarso, o maravilhoso Paulo de Tarso. Me perdoe a forma de falar de Paulo, mas eu sou um apaixonado por Paulo de Tarso, pela sua vida, pelo que ele escreveu, pela forma como ele viveu e o que ele deixou para cada um de nós de exemplo. Paulo de Tarso foi maravilhoso. Então, nós somos chamados sim, mas em alguns momentos nossa atenção não está preparada para isso. Mas todos nós, em algum momento, com certeza todos que estão aqui já foram chamados, já atenderam o chamado e fizeram mudança de rumo, certo? Todos os nossos amigos que estão nos vendo em algum lugar do mundo já estão nessa situação. O rumo muda. Eu sou diferente do que eu era nos meus tempos distantes da lei? Não. Mesma pessoa. Agora, quando eu me coloco dentro da lei, tudo que eu tenho se amplia. Capacitações, pensamento, nível moral, tudo dentro da lei de Deus nos faz crescer, nos faz chegar a condições inimagináveis quando estamos fora da lei de Deus. Então esse momento chega, esse momento vai chegar para todos. Mesmo aqui nessa colocação, naquele momento, hoje, ainda estamos em muitos, mas Jesus deixa muito claro, lá no sermão profético, que tudo vai acabar não com a iniquidade, com os efeitos climáticos, maremotos, doenças, não. O fim do mundo não é esse. O fim do mundo, aspas para esse fim do mundo, tá? É quando todo o Evangelho tomar a terra. Aí sim, quando todos nós estivermos dentro da obediência à lei divina, com fé no Evangelho, conhecedores do Evangelho, aí sim a profecia do Cristo vai se realizar e nós vamos mudar. E notem, essa visão que eu coloquei para vocês da parábola das bodas, ela é uma visão muito comum da ideia de que temos esse conhecimento bíblico e podemos aprender muito com ele, certo? Aprender muito com essa parábola. Mas nós somos privilegiados. Além de cristãos, nós somos espíritas, né? Então temos muito mais aprofundamento a retirar dessa parábola. Por quê? Vejam bem, o simbolismo das núpcias aqui ele é muito profundo, tá? É algo muito interessante. É essa ligação, esse casamento, como eu falei para vocês, que Paulo de Tarso se apropria para explicar aos coríntios, à igreja de Corinto, o que ele faz, o cuidado que ele tem com aquela igreja. É como que uma ideia do nosso ego, tá? Do nosso eu, se transformar, se colocar como um eu crístico. Tá? Eu, ego, dar lugar a eu crístico.
Quer dizer isso? Eu buscar a Cristo, deixar o meu egoísmo, deixar o personalismo e buscar a Cristo. Isso é representatividade desse casamento. Também é do homem com Cristo e da alma com Deus. Aí podemos pensar, olha, não é a mesma coisa? Não exatamente. Porque o homem, por exemplo, eu já deixei meu ego e estou buscando o meu eu Cristo, quer dizer, o meu eu santificado, purificado. Tá? Então, se eu começo a fazer esse movimento, esse homem vai estar mais próximo do Cristo, certo? Esse homem, matéria, com as suas dificuldades, com seus erros, vícios, defeitos, o homem comum, tá? Qual de nós aqui é perfeito, qual de nós é tão imperfeito? Não, nós somos uma mescla de qualidades e não qualidades naturais, porque estamos no mundo de provas e então não tem santo aqui, certo? Com raríssimas exceções que passaram como homens de gênio, como crísticos, como profetas, tá? De regra, nós somos falhos. Então, é essa aproximação do homem com o Cristo, com Jesus. E a partir daí, sim, da nossa alma, espírito, com Deus. A ligação máxima que tentamos constantemente fazer em nossas vidas. Ligar o nosso espírito a Deus. Tá? Ter aquela ideia de sermos espíritos puros, que vamos estar comungando do pensamento divino. Então, essas bodas, elas têm essa profundidade nesse pensamento a partir da nossa visão espírita. É muito além da só união, essa representatividade da união, humanidade com Cristo. É a nosso espírito com Deus. Outra coisa interessante que nós podemos pensar a partir da nossa visão espírita. Tá? Essa visão de não aceito convite é claramente uma representatividade dos espíritos puramente materiais. Daqueles espíritos que ainda não perceberam que tudo que nós temos é empréstimo divino. Tudo, sem exceção. Nada é meu. Absolutamente nada. Podemos pensar, mas eu estudei, a minha inteligência é minha, as encarnações eu fui conseguindo, angariando. Sim, exatamente. Agora, pergunta básica. E se Deus não quiser? Qual a inteligência está acima da vontade de Deus? Conhecem alguma? Não tem. Se Deus não quiser, por isso a parábola do rico insensato, tá? Rapidinho, Jesus diz aos apóstolos, aquele tem um homem muito rico, que tem seu campo, sua lavra, suas joias, enfim, suas pedras, e ele vê que está tudo cheio. O que ele faz? Derruba tudo, faz seus novos, grandes cofres, grandes casas, para colocar toda a sua riqueza. Ele acha que é tudo dele. O que ele vai dizer quando está tudo pronto? Agora eu posso descansar em paz, porque no futuro vou fazer, vou acontecer, sou um homem feliz, aquela coisa. Eu. O que Jesus diz? Insensato. Pobre sensato, não sabe que esta noite sua alma vai ser chamada. Então, é empréstimo. A minha inteligência, a sua, de cada um de nós, que nós trabalhamos, logicamente, estudando, nos capacitando, é empréstimo divino também. Essa condição é empréstimo divino também. Quer dizer, esses que não aceitam é que estão agarrados ao material, presos ao material, à terra, aquela ideia de estar ali com os pés fincados no chão, em vez de estar com a mente flutuando na espiritualidade. Outra coisa importante é que, naturalmente, eles não estão preparados para o banquete. Se eles são tão arraigados à matéria, eles vão estar com a roupa correta na hora de for chamado? Ou melhor, como eu coloquei para vocês, na hora do Cristo chamá-lo, ele vai entender? Vai ouvir? Vai sentir o Cristo chamando? Não vai, porque não tem condição nenhuma, porque a matéria não permite. Essa coisa pesada que nós precisamos aqui para o nosso crescimento, não vai permitir. Quanto mais presos à matéria, menos sensíveis ao espírito. Vejam também que quando o rei fala da comida, dos bois cevados, dos novilhos, essa representatividade. Nós precisamos do material para nos sustentar. Mas o que vivifica são as iguarias espirituais.
O que vivifica o homem não é a comida, mas o aprendizado, o crescimento espiritual, moral, cultural. Tá? Não é aquela coisa, eu como, me sustento e vou ter a vida. Não, não é só isso. É essa representatividade que eu preciso alimentar meu campo moral, eu preciso alimentar o meu espírito. E uma coisa muito importante para nós termos é o momento da violência. Tá? Vejamos, os convidados foram violentos. Tá? Fizeram tudo o que fizeram, maltrataram, torturaram e mataram. Extrema violência. Ora, se a representatividade do rei é Deus, por que a violência? Por que será? E nós temos esse entendimento muito claro. Deus é soberanamente justo e bom, certo? Soberanamente justo e bom. Deus se aborrece com as nossas mazelas, com as nossas falhas? Não, Ele nos conhece. Ele sabe muito bem que é da nossa natureza estar tropeçando, caindo, levantando sempre, já que estamos nessa batalha incessante contra o nosso homem velho. Deus sabe muito bem que nós vamos errar. Um detalhe, lembra que eu falei para vocês que Deus sempre cumpriu o seu pacto com o homem, mas o homem sempre falhou. Em determinado momento, aliás, em várias vezes, Deus vai dizer para Moisés primeiro: faça o pacto, deu as leis, tudo certinho, tudo bonitinho, e Deus vai dizer a Moisés: o homem, vocês vão quebrar o pacto comigo. E quebraram. Quando chega Josué, Deus vai dizer a mesma coisa. Josué, com muita fé, com muita força em Deus, Deus vai dizer para ele: faça isso, faça isso, faça isso. Mas o homem vai quebrar o pacto mais uma vez. E assim foi, e assim está sendo, até os dias de hoje. Então Deus não está preocupado com as nossas mazelas, porque Ele nos conhece. A representação dessa ação vai em duas situações. Tá? A cólera do rei, as tropas, o exército, levar, né, e fazer tudo o que fizeram, é representatividade da ação mais constante em nossas vidas. Causa e efeito. Certo? O que vai acontecer com quem rejeitar o convite vai ser um efeito. E o efeito não vai ser bom. Lembre-se, no finalzinho vai haver choro e ranger de dentes. Se eu vou para as bodas com a roupa correta, vou sofrer? Não. Se eu estou na lei divina, eu vou sofrer? Não. O que os Espíritos dizem? Em determinado momento a Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: o homem mal, passa pelo mal? Ele vai dizer: não, o homem não passa pela fieira do mal, ele passa pela fieira da ignorância. Por quê? Ele vai sofrer porque ele está na ignorância, em ignorância com relação à lei de Deus. É simples. Se estamos na lei de Deus, somos felizes. Se estamos fora, choro e ranger de dentes, naturalmente. É lei de causa e efeito. Tá? Tudo tem uma gênese e tudo vai ter uma consequência. Por isso eu falei para vocês lá no início, aquela comparação com uma parte de Lucas, né? Essa ideia de Lucas com relação ao banquete de Mateus, a grande diferenciação. Num, Jesus trata de explicar: sejam humildes e se aceitem. Aqui Jesus vai deixar claro: há consequências. Há consequências para quem não aceita as bodas. E lembrem-se, o rei manda queimar. Queimem tudo. Tá? Por que queimar tudo? Exatamente, modificação. Por quê? A ideia do fogo para aqueles homens, já no Antigo Testamento, é a ideia de purificação. Tá? É a presença de Deus. Tanto que em cima da arca, a arca da aliança, a ideia é que tenha fogo. Deus coloca fogo guiando o povo no deserto. Várias e várias situações, a ideia do fogo é essa ideia de Deus nos purificando. Nós somos purificados também pelo fogo. E aí sim, como você bem falou, vem a mudança. Se nós queimamos aquele homem velho, tá? Queimar com aspas, tá, gente? Não vamos botar fogo no nosso homem velho. Nós temos que cuidar muito bem dele, saber tratar muito bem dele, tá? Porque somos nós. Mas temos essa ideia de nos purificar a partir disso. Por isso, Jesus coloca essa coisa, tá? Queime tudo. Por quê? Precisamos nos purificar. Esse símbolo é muito, muito forte para aquele povo do Oriente Médio, Oriente Próximo, antigo.
Né? E o banquete, a túnica nupcial, é essa ideia das nossas virtudes. O que eu falei para vocês? Paulo diz: precisamos estar revestidos do Cristo. E o que é estar revestido do Cristo? Lembre-se das bem-aventuranças: manso, pacífico, amoroso, bom, humilde, que tem sede de justiça. Justiça. Ninguém consegue se revestir de Cristo se não tiver sede de justiça. Isso é muito importante, porque a lei divina é absolutamente justa, tá? E se não houver o senso de justiça, não estamos na lei divina. Então, toda essa questão que nós vamos ver lá nas bem-aventuranças é essa roupa nupcial. Se nós estivermos dentro de todas as bem-aventuranças, aquela listinha maravilhosa que Jesus fez logo no início do Sermão do Monte, é a veste nupcial. E quando esse rei fala com ele e esse homem se cala, ele simplesmente está lembrando da sua situação anterior. O que ele vai responder? Eu errei e estou aqui assim mesmo? Não. Tá? É a necessidade do silenciamento do nosso passado. Precisamos silenciar esse homem velho que está ali, porque nós precisamos de uma vida nova, de uma roupa nova. E vejam como é interessante: amarrai-lhes os pés e as mãos é o maior símbolo aqui que nós vamos ter de reencarnação. Por quê? Nós somos espíritos. Quando nós estamos nesse corpo, como é que nós nos sentimos? Não parece que estamos atados, presos? Por que acontece quando nós temos um desdobramento? Liberdade, sensação de liberdade, fluidez, né? Não, mas quando retornamos, presos. Essa representatividade do rei dizer: amarre-o, pés e mãos, e bote lá fora nessa ideia. Então, de mostrar que as nossas encarnações são essa ação do rei nos colocando em situação difícil para o nosso crescimento. Tá? Por isso, precisamos ter essa modificação. Tá? Essa ideia do vestir de bodas ser um convite que está na nossa consciência. E se estamos nesse momento de mãos e pés atados, é porque não estávamos adequadamente vestidos. Tá? E é interessante que lá, Paulo de Tarso, mais uma vez, na pergunta 1009, ele vai dizer uma coisa muito interessante, tá? Que essa situação nos leva a pensar no seguinte, nesse pensamento dele, quando ele diz: nós precisamos deixar de gravitar em torno do nosso próprio ego e passar a gravitar em torno de Deus. Pergunta 1009, são vários espíritos tratando desse assunto, e Paulo de Tarso nos traz essa ideia. Precisamos deixar de orbitar, deixar de gravitar em torno de nós mesmos para gravitar em torno de Deus. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado. Obrigada, Rubens, por nos trazer, um tema para a nossa palestra tão significativa, com elucidações tão importantes. Passaremos agora para a segunda parte da nossa reunião com o passe. Peço a todos que, por favor, permaneçam sentados e em silêncio. E aos passistas que vão ministrar o trabalho, por favor, se posicionem. Oi? Fica. Se você quiser tomar passe, você pode ali se posicionar. Tão bem. Oi? Me sinto tão bem depois da palestra. Ah, que bom, que bom. A gente também se sente muito bem depois de ouvir os ensinamentos. Esqueci. Pensando em Jesus.
Você quer tomar passe? Você quer tomar passe? Graças a Deus. Mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe misericordiosa, que sempre nos ampara e nos cobre com seu manto de amor e luz. E agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui e recebendo essa dádiva que provém do Senhor. Obrigada à espiritualidade dessa casa, que nos permite e nos acolhe com tanto carinho, preparando essa casa para nos receber com tanta luz, com tanta certeza, Senhor, que encontraremos aqui o que viemos buscar. Cuida de nós, cuida dos nossos corações. Abençoa, Senhor, e ampare a todos aqueles nomes, todos aqueles que estão nas caixinhas, sejam encarnados, desencarnados, ou seus animaizinhos de estimação. Que possamos, Senhor, continuar acreditando, tendo fé, tendo coragem, força e esperança para nunca desistirmos. E que o Senhor sempre pegue em nossas mãos para alinhar o nosso caminho, nos colocando na direção certa. Que assim seja, graças a Deus. Só um minutinho da atenção de vocês, que eu vou ler uns avisozinhos. Bom,